Existe uma vila inteira no coração de São Paulo, onde o tempo parou em 1931. As casas ainda têm as janelas originais. Os jardins ainda preservam o traçado europeu. E nos fundos de um pátio tomado pelo silêncio, duas escolas abandonadas apodrecem há décadas, enquanto o governo federal, dono do imóvel, simplesmente se recusa a restaurá-las. A poucos quilômetros dali, no bairro de Santa Cecília, existe um castelinho de pedra, onde uma família inteira foi encontrada morta numa única noite de 1937. A pistola ainda estava no chão. Os 3 corpos estavam dispostos de um jeito que a polícia técnica e os legistas nunca conseguiram explicar da mesma forma. O caso foi arquivado. Ninguém foi preso. E o edifício ficou vazio por quase 80 anos. Há também, enterrado sob o Brás, um ramal metroviário que foi escavado, revestido em tijolos cerâmicos e depois simplesmente abandonado antes de ser inaugurado. Uma estação que nunca recebeu um único passageiro. E em algum ponto da Zona Leste, ainda existem os vestígios de um estadio, onde em 1970, um operário foi preso e levado por agentes da ditadura militar. Ele nunca mais voltou. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, mais de 470 anos de história e uma capacidade desconcertante de engolir o próprio passado. A maior metrópole da América do Sul cresceu tão rápido, tão vorazmente, que acabou soterrando debaixo de viadutos, shoppings e condomínios verticais uma quantidade absurda de lugares que já foram absolutamente centrais na sua história. Não são ruínas de civilizações antigas, nem cidades fantasmas no deserto. São estruturas que existem agora mesmo, enquanto o trânsito passa pela calçada ao lado, enquanto o metrô passa embaixo, enquanto a cidade pulsa em cima delas como se nada houvesse. E é exatamente essa coexistência entre o esquecimento e o movimento constante que torna São Paulo um dos lugares mais intrigantes para quem presta atenção no que ficou para trás. Hoje vamos conhecer 7 desses lugares. 7 histórias que envolvem ambição industrial, tragédias familiares, decisões políticas, abandono burocrático e o silêncio específico que se instala quando uma cidade decide não olhar mais para alguma coisa. Um desses lugares esconde uma história que vai muito além do abandono físico. É uma história sobre o que acontece quando um homem constrói um mundo inteiro para os seus trabalhadores, e esse mundo sobrevive a ele, mas não consegue sobreviver à burocracia. O primeiro lugar que precisa ser mencionado fica no bairro do Belenzinho, na Zona Leste. E quem passa pela Rua Cachoeira sem prestar atenção pode não perceber que está cruzando a fronteira de uma das experiências urbanas mais raras que São Paulo tem a oferecer. A Vila Maria Zélia não é um prédio abandonado. É uma vila operária inteira, com casas, escola, farmácia, uma capela, campo de futebol e até coreto, que foi construída entre 1912 e 1917 por um médico carioca chamado George Street, que se tornou industrial e decidiu que seus trabalhadores mereciam viver com dignidade. George Street tinha algo incomum para a época, uma consciência social que ia além do discurso. Quando fundou a Companhia Nacional de Tecidos de Juta em São Paulo, ele não construiu apenas a fábrica, construiu ao lado dela uma vila completa, projetada pelo arquiteto francês Paul Pedro-Rieu, que seguia um modelo europeu de habitação operária, casas com jardim, iluminação, saneamento básico, separadas por tipo de família. A inauguração em 1917 foi um acontecimento. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, conduziu a missa inaugural e percorreu pessoalmente cada parte da vila, abençoando os espaços. Políticos e industriais vieram de toda a cidade. Eram 198 casas de 6 tipos diferentes, pensadas para famílias de tamanhos variados. Tinha creche, jardim de infância, ambulatório médico e dentário, farmácia, armazém, açougue, salão de festas e um teatro que nunca chegou a ser concluído. O nome da vila veio de uma dor pessoal. Maria Zélia Street, filha de George Street, tinha 16 anos quando morreu, em setembro de 1915, enquanto a construção ainda estava em andamento. O pai a homenageou da única forma que parecia à altura da perda, nomeando para ela não uma rua, não uma praça, mas uma cidade inteira em miniatura.
A vila funcionou por menos de 2 décadas como foi planejada. Em 1924, acumulando dívidas, George Street foi obrigado a vender tudo. O complexo passou pela família Scarpa, que chegou a mudar o nome para a Vila Scarpa, numa tentativa de apagar a memória do fundador, e depois pelo grupo Gimli. Em 1934, a fábrica faliu. E então aconteceu algo que mudaria completamente o destino do lugar. O governo federal, através do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, confiscou toda a propriedade. As casas viraram moradia de inquilinos que pagavam aluguel ao Estado, e os prédios institucionais, as escolas, os armazéns, a farmácia, ficaram paralisados. Mas o que poucos sabem é que entre 1936 e 1939, a vila se transformou em algo que nenhum de seus moradores jamais imaginou quando os jardins foram plantados: um presídio político. Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, mandou converter parte das instalações em cárcere para prisioneiros políticos. Comunistas, anarquistas, sindicalistas e intelectuais eram trazidos para lá. Em determinado momento, chegou a haver 700 pessoas detidas. Dentro daquelas paredes, segundo registros históricos preservados pelo Memorial da Resistência de São Paulo, os próprios presos organizaram algo extraordinário: a Universidade Maria Zélia, uma proposta de educação coletiva onde os mais instruídos ensinavam os demais. Em 1937, após uma tentativa frustrada de fuga, alguns presos foram fuzilados no episódio que ficou conhecido como o Massacre do Maria Zélia. Em 1939, o local voltou a funcionar como fábrica. E em 1970, durante a ditadura militar, foi justamente no estádio da vila que o operário Olavo Hansen foi preso por agentes do regime. Ele foi levado ao DEOPS, o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, e assassinado em seguida. Em 1968, o governo finalmente liberou a venda das casas residenciais para os moradores que as ocupavam. Em 1992, a Prefeitura de São Paulo tombou o conjunto arquitetônico como patrimônio histórico. Mas o tombamento chegou tarde. Durante décadas sem proteção legal, os moradores foram alterando as fachadas, adicionando andares, substituindo portões. Das 220 casas originais, 171 ainda existem, mas a maioria teve a arquitetura comprometida. E existe uma ironia cruel que qualquer visitante percebe imediatamente. Os únicos edifícios que mantêm a aparência original da época de George Street são justamente os abandonados. As escolas de meninos e meninas de alvenaria robusta, com janelas altas e paredes grossas, ainda estão de pé, mas por dentro estão destruídas pelo tempo, pela umidade, pelas infiltrações de décadas. O telhado da escola das meninas ameaça desabar há anos. O INSS, que é dono dos imóveis desde o confisco da década de 1930, sempre alegou não ter recursos para restaurá-los. E ali ficam tombados por lei, intocáveis para demolição, mas também intocáveis para recuperação, numa espécie de limbo burocrático que dura há mais de 90 anos. O único consolo é que desde 2004, o Grupo 19 de teatro instalou sua residência artística em parte dos galpões da antiga farmácia. E através de espetáculos apresentados nesses espaços deteriorados, conseguiu trazer público e atenção para uma história que poderia ter desaparecido completamente. Cerca de 6 quilômetros a oeste, no bairro de Santa Cecília, existe uma construção que qualquer paulistano que já passou pela Avenida São João vai reconhecer. Um castelinho de pedra com uma torre, janelas em arco e um ar medieval que parece completamente fora de lugar naquele cruzamento barulhento ao lado do Minhocão. O castelinho da Rua APA foi construído entre 1912 e 1917 por um arquiteto trazido diretamente de Paris, contratado para replicar a arquitetura dos castelos medievais franceses. Tinha vitrais pintados por artistas reconhecidos da época, tapetes indianos e o padrão de uma residência de alta nobreza. Era a casa da família Guimarães dos Reis, donos do Cine Broadway na Avenida São João, um cinema elegante que era ponto de encontro da elite paulistana
e de vários imóveis no bairro nobre do Pacaembu. A família era exatamente o tipo de família que São Paulo admirava no início do século XX. Tradicional, abastada, bem relacionada, frequentadora dos eventos mais badalados da cidade. O patriarca, Dr. Virgílio Guimarães dos Reis, era médico. A matriarca, Maria Cândida Guimarães dos Reis, tinha 73 anos e era conhecida por sua devoção religiosa fervorosa. Os dois filhos adultos, Álvaro e Armando, ambos advogados, representavam gerações diferentes de São Paulo. Armando era o financeiro cuidadoso, avesso a riscos, que administrava o patrimônio com austeridade. Álvaro era o oposto, viajante, esportista, exímio patinador que chegou a ganhar o título de campeão de velocidade em patins na França, dono da primeira moto Indian, que estridulou pelas ruas da cidade, rodeado de amigos e de um namoro firme com a socialite Maria Cândida Bueno, conhecida como Baby. Uma mulher que, para os padrões conservadores da época, era quase escandalosamente independente. Separada do marido quando isso era socialmente proibido, vivendo um relacionamento assumido. O pai morreu 2 meses antes da tragédia. E com a viuvez da matriarca, a tensão que já existia entre os dois irmãos foi ficando insuportável. Álvaro voltara de uma viagem à Europa, empolgado com uma ideia: fechar o Cine Broadway e transformar o espaço num rink de patinação. Na Argentina, esse tipo de empreendimento já era moda. Armando se recusou. O cinema era rentável, estável, previsível. Um rink era uma aventura sem garantia de retorno. As discussões foram crescendo. Investigações posteriores revelaram que Álvaro tinha promissórias assinadas que o deixariam numa situação financeira muito difícil, e que essas promissórias tinham sido adulteradas pelos credores, que acrescentaram um 0 para aumentar os valores. Os sócios responsáveis pela adulteração jamais foram identificados. Na noite de 12 de maio de 1937, a cozinheira da família, Elsa Lengfelder, que morava num anexo ao lado do castelinho com seu marido, ouviu tiros, saiu às ruas, chamou um policial. Quando entraram, encontraram os 3 corpos, Maria Cândida, de 73 anos, e os 2 filhos, Álvaro e Armando, mortos a tiros. Uma pistola automática Parabellum calibre 9 mm estava no chão. A versão oficial que a polícia adotou foi de duplo homicídio seguido de suicídio. Álvaro teria baleado a mãe e o irmão e depois se matado. Mas o problema é que os laudos da polícia técnica e os laudos dos legistas chegaram a conclusões diferentes sobre quem tinha sido o autor dos disparos. E havia algo nos corpos que continuou incomodando por décadas. Álvaro, o suposto suicida, tinha 2 tiros no peito, o que é fisicamente possível, mas extraordinariamente raro em casos de suicídio. Além disso, os 2 irmãos estavam lado a lado, numa posição que alguns peritos consideravam incompatível com a versão oficial. O caso foi arquivado 1 ano depois. A sobrinha neta de Maria Cândida publicou em 2015 um livro chamado O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades, trazendo indícios de que poderia ter havido uma 4ª pessoa no local naquela noite. Até hoje, nenhuma versão definitiva foi comprovada. Com toda a família morta, o Castelinho entrou num imbróglio judicial entre parentes distantes e acabou passando para o patrimônio do governo federal. Ficou vazio. Virou abrigo para moradores de rua. Na década de 1980, transformou-se num depósito de sucatas e ferro velho. O famoso diretor de cinema José Mojica Marins, o Zé do Caixão, filmou cenas lá dentro e sofreu um acidente que levou os bombeiros a derrubarem todo o assoalho do andar superior. Em 1996, uma ONG chamada Clube de Mães do Brasil recebeu a concessão do imóvel. Em 2017, o Estado investiu 2,8 milhões de reais numa reforma que devolveu ao Castelinho parte da sua dignidade arquitetônica, quase 80 anos depois da noite em que a família Reis desapareceu. Segundo moradores, segundo relatos que circulam há décadas no bairro, ainda hoje é possível ouvir nas madrugadas mais silenciosas sons de passos nas escadas que ficaram. A terceira história é a mais monumental em termos de escala.
Para entendê-la, é preciso começar no Porto de Santos, em 1881, quando um jovem italiano de 27 anos desembarcou com uma tonelada de banha de porco, único capital que possuía para começar uma nova vida no Brasil. O navio sofreu um acidente durante a viagem e toda a carga foi ao fundo do mar. Sem dinheiro, sem produto, sem idioma, Francesco Matarazzo se instalou em Sorocaba. Reuniu recursos de qualquer jeito que conseguiu e abriu um armazém que vendia produtos básicos. Viajou pelas cidades do interior à mula, comprando porcos e vendendo banha. Aprendeu o país, entendeu o mercado e foi expandindo de um jeito que, visto em retrospecto, parece quase impossível de acreditar. Quando Francesco Matarazzo morreu, em fevereiro de 1937, era o homem mais rico do Brasil, o italiano mais rico do mundo e dono da quinta maior fortuna pessoal do planeta. As indústrias reunidas, Francisco Matarazzo, conhecidas como IRFM, chegaram a ter mais de 350 empresas em setores que iam de alimentos e têxteis a transporte marítimo, bancos, metalurgia e energia. A receita do grupo era maior do que a de todos os estados brasileiros, perdendo apenas para o governo federal, o Departamento Nacional do Café e o estado de São Paulo. Em São Paulo, a IRFM chegou a empregar diretamente 6% de toda a população da cidade. O grande complexo industrial da Água Branca foi inaugurado em 1920, num terreno de 113 mil metros quadrados, localizado estrategicamente ao lado dos trilhos de duas ferrovias, a Sorocabana e a São Paulo Railway. Era o primeiro parque industrial da América Latina, com conceito de verticalização da produção. Várias fábricas integradas num único espaço, conectadas por passarelas internas, com uma linha de trem própria que circulava dentro do terreno. Em 1923, foram compradas as duas primeiras locomotivas internas para movimentar os vagões entre os pátios. Ali se produzia de tudo: sabão, velas, álcool, graxa, pregos, açúcar refinado, soda cáustica, ácido sulfúrico. As chaminés de tijolo cerâmico das caldeiras tinham mais de 30 metros de altura e podiam ser vistas a quilômetros de distância, como marcos da industrialização paulistana. A queda foi longa e dolorosa. Depois da morte de Francesco, os conflitos internos entre os herdeiros foram enfraquecendo progressivamente o grupo. A diversificação extrema, que havia sido a grande força da IRFM, se tornou o seu maior problema quando o mercado brasileiro começou a se modernizar e a competição ficou mais especializada. O grupo não conseguiu se reinventar. Em 1983, tentou negociar com 27 credores para evitar a falência, mas o acordo foi suspenso. Em 1984, o complexo da Água Branca foi hipotecado. Na década de 1980, as fábricas foram sendo desativadas uma a uma. Em 1990, o Complexo Químico de São Caetano do Sul encerrou as atividades. Em 2013, a penúltima unidade em São Paulo fechou as portas. Do complexo monumental da Água Branca, que um dia ocupou mais de 100 mil metros quadrados, restaram apenas dois edifícios, a Casa das Caldeiras e a Casa do Eletricista, tombados pelo governo federal em 1986. As chaminés de tijolo ainda estão lá, erguidas sobre o bairro como esqueletos de uma era que não existe mais. Embaixo da Casa das Caldeiras, há um sistema de túneis por onde a fumaça das caldeiras era conduzida até as chaminés, galerias de tijolo cerâmico, escuras, com paredes que ainda carregam a fuligem de décadas de operação industrial. Hoje, esses túneis são um espaço cultural. O resto do terreno foi progressivamente loteado, vendido, verticalizado. O homem que chegou ao Brasil sem dinheiro e construiu o maior império industrial da América Latina, deixou para trás, no bairro onde construiu o seu ápice, apenas chaminés e silêncio. A quarta história começa debaixo da terra. Quem usa o metrô de São Paulo com frequência sabe que o sistema tem suas peculiaridades. Estações que parecem grandes demais para o fluxo que tem, corredores que terminam em paredes, portas que não levam a lugar nenhum.
Mas há algo que a maioria dos passageiros nunca soube. Existe no bairro do Brás uma estação de metrô que foi escavada, revestida e equipada, e nunca foi inaugurada. A estação Bresser-Muca, da linha 3, vermelha, tem um irmão fantasma enterrado ali perto, na Rua da Figueira, em Brás. Os planos originais do metrô paulistano, elaborados nas décadas de 1960 e 1970, com financiamento do governo militar, previam uma malha muito mais extensa do que a que foi efetivamente construída. Algumas estações foram escavadas e parte das estruturas foi erguida antes que os recursos acabassem ou as prioridades mudassem. O resultado são espaços subterrâneos que existem de verdade, com paredes de tijolo, iluminação elétrica que um dia funcionou, plataformas dimensionadas para receber passageiros, mas que nunca chegaram a ter um trem passando por elas. A dificuldade de obter informações concretas sobre essas estruturas é ela mesma reveladora. A CPTM e o metrô de São Paulo raramente falam sobre elas publicamente. Parte da explicação é técnica. Manter estruturas subterrâneas abandonadas é uma complicação, e admitir sua existência levanta perguntas sobre quanto dinheiro público foi gasto sem resultado. Parte é simplesmente burocrática. São espaços que não existem nos mapas oficiais, que não aparecem em nenhum comunicado, que habitam uma espécie de não existência administrativa. Ocasionalmente são realizadas visitas monitoradas a partes dos bastidores do metrô. E quem participa relata a estranheza de caminhar por corredores perfeitamente construídos que terminam em paredes. O metrô de São Paulo tem mais de 70 quilômetros de extensão e é o segundo mais movimentado do Brasil. O que ficou enterrado e nunca foi inaugurado é parte de uma história de ambição planejada que o orçamento não sustentou. A quinta história leva para o centro mais antigo da cidade, para um lugar que a maioria dos paulistanos atravessa sem perceber o peso do que está embaixo dos próprios pés. O Vale do Anhangabaú tem um nome que vem do tupi e significa, numa tradução aproximada, água dos maus espíritos ou água venenosa. Os índios que habitavam a região antes da colonização consideravam o córrego que passava ali um lugar maldito. Os peixes morriam com frequência anormal e quem bebia a água frequentemente adoecia. A crença foi registrada pelos jesuítas que fundaram o colégio em 1554 no alto do morro ao lado. O vale foi por séculos uma fronteira natural na cidade. Do lado de cá, o núcleo original. Do lado de lá, a expansão. O primeiro viaduto a cruzar o vale, o Viaduto do Chá, foi inaugurado em 1892 e foi por muito tempo o único jeito de ir de um lado ao outro sem descer até o fundo. Em 1930, o viaduto ganhou uma reputação sombria que persistiu por décadas. Tornou-se um dos locais mais frequentes de suicídio da cidade, a ponto de ser chamado informalmente de suicidório municipal. O rio Anhangabaú, que correu visível pelo fundo do vale durante séculos, foi gradualmente canalizado e soterrado ao longo do século XX, até desaparecer completamente da vista dos paulistanos em 1966, quando as obras do viaduto Boa Vista e da remodelação urbana o enterraram definitivamente. Embaixo do asfalto da Avenida Prestes Maia, onde hoje passam os carros em alta velocidade, ainda corre o rio Anhangabaú, encanado, invisível, sem nome nos mapas de hoje. É tecnicamente possível entrar na galeria que o contém em determinados pontos de manutenção. Quem o fez descreve um corredor de concreto úmido pelo qual corre água escura, com o barulho abafado do trânsito acima e um cheiro de terra e limo que não combina com nada que existe na superfície. A cidade construiu outro mundo em cima de si mesma e esqueceu completamente o que havia antes. A sexta história é sobre o que pode acontecer quando um edifício inteiro carrega um peso que as paredes simplesmente não conseguem conter. O Hospital e Maternidade Matarazzo foi construído em 1904 por Francesco Matarazzo, num terreno de 27 mil metros quadrados no bairro Bela Vista, com uma frase esculpida na fachada que o próprio Francesco escolheu: que o dinheiro dos ricos reverta para a saúde dos pobres. Na sua época de ouro, chegou a ter 800 leitos,
e foi considerado o maior centro de tratamento de queimados da América Latina. Era também maternidade, com milhares de nascimentos registrados por ano. Gerações inteiras de famílias paulistanas têm parentes que nasceram ali, passaram por cirurgias ali e se recuperaram ali. O hospital fechou em 1993, quando o Grupo Matarazzo estava em colapso financeiro. O que ficou para trás foi um complexo de 10 edifícios históricos, todos tombados pelo patrimônio, num terreno privilegiadíssimo a 2 quarteirões da Avenida Paulista. Por mais de 2 décadas, o local ficou num estado de semi-abandono, não totalmente vazio, porque disputas judiciais e processos de inventário impediam qualquer movimentação definitiva, mas também sem qualquer manutenção ou uso significativo. As paredes de arquitetura florentina do primeiro pavilhão, construído em 1904, foram progressivamente sendo tomadas pela umidade e pela vegetação. A Capela Santa Luzia, erguida no interior do complexo, ficou décadas fechada. O local foi finalmente adquirido e transformado num complexo de hotelaria e cultura de alto padrão, chamado Cidade Matarazzo, cuja abertura começou gradualmente a partir de 2021. Os edifícios foram restaurados, a capela reaberta, mas durante os anos em que ficou abandonado, o complexo foi palco de algo que poucos documentaram. Uma espécie de deterioração silenciosa que acontece quando um lugar que concentrou décadas de nascimentos, de doenças, de mortes e de curas fica simplesmente vazio. Quem trabalhou nas obras de restauração relata a estranheza de encontrar equipamentos médicos ainda instalados nos corredores, fichas de pacientes em armários, como se o hospital tivesse sido abandonado numa tarde qualquer, sem que ninguém se despedisse. A 7ª e última história é a mais recente, e é a que mais revela sobre como São Paulo continua, no século XXI, produzindo abandono ao mesmo ritmo com que produz crescimento. No bairro de Pinheiros, a poucos metros da Avenida Faria Lima, o coração financeiro da cidade, onde estão concentrados os maiores escritórios de bancos e fundos de investimento do Brasil, existe um conjunto de edifícios que foi construído para ser um dos maiores centros culturais da América Latina. O projeto previa teatro, museu, espaços de exposição, salas de ensaio, auditórios. As obras começaram, avançaram e pararam. Pararam de novo. Recomeçaram. E então pararam definitivamente, num estado de construção interrompida que dura anos, com andaimes enferrujando, paredes sem reboco e um tapume que vai sendo repintado periodicamente, como se isso pudesse substituir a construção de fato. Não existe em São Paulo uma listagem oficial de grandes obras públicas ou privadas permanentemente interrompidas, mas qualquer morador da cidade pode apontar pelo menos uma delas num raio de poucos quilômetros de onde vive. São estruturas de concreto sem cobertura que acumulam chuva, vagões de ferro que oxidam em trilhos que nunca foram conectados a nada, edifícios com janelas cobertas por plástico azul que esvoaça no vento por anos. A diferença entre essas obras e as ruínas históricas é apenas o tempo. As históricas já ganharam uma patina de romantismo, as recentes ainda são apenas promessas descumpridas. O que une todos os 7 lugares desse roteiro não é o abandono em si. Abandono é uma condição física, é a ausência de pessoas, de manutenção, de uso. O que realmente une esses 7 histórias é o esquecimento ativo, a decisão de não se confrontar com o que ficou para trás. A Vila Maria Zélia foi tombada em 1992 e as escolas continuam em ruínas, porque o tombamento sem verba de restauração é apenas uma forma legal de petrificar o abandono. O Castelinho da Rua Apa ficou quase 80 anos esperando uma destinação, enquanto o enigma da família Reis virava lenda urbana. O complexo Matarazzo, na Água Branca, foi demolido ao longo de décadas, enquanto as chaminés assistiam em silêncio. A estação de metrô, que nunca foi inaugurada, existe num não lugar burocrático que é mais fácil ignorar do que explicar. O rio Anhangabaú corre escondido sob a cidade que ele ajudou a formar. O hospital onde gerações nasceram ficou décadas preso numa disputa judicial
que era mais urgente do que qualquer consideração sobre memória ou patrimônio. São Paulo tem a maior economia do Brasil, é o maior centro financeiro da América do Sul e, ao mesmo tempo, possui uma quantidade descomunal de edifícios tombados pelo patrimônio histórico que estão em estado de deterioração progressiva. O CONDEPAAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, tomba edifícios regularmente. Mas tombar sem alocar recursos para a restauração é, na prática, apenas garantir que o edifício não seja demolido enquanto vai desmoronando sozinho. É uma forma de preservação que preserva o problema mais do que o bem. E enquanto isso acontece, a cidade continua crescendo por cima de si mesma, apagando camadas, enterrando rios, demolindo o que não tem proteção legal e deixando deteriorar o que tem. Existe algo profundamente humano nesse processo. Toda cidade grande faz isso. Cresce por cima do seu passado, asfalta sobre seus rios, constrói sobre seus cemitérios. A diferença com São Paulo é a velocidade e a escala. Uma cidade que saltou de pouco mais de 200 mil habitantes no início do século XX para 12 milhões no início do século XXI, não teve tempo de digerir o próprio passado. O que ficou para trás ficou rápido demais. E o resultado é essa coleção de fantasmas urbanos que existem entre o metrô e o shopping center, entre a avenida e o condomínio, esperando que alguém pare o suficiente para perceber que estiveram lá o tempo todo. Se você chegou até aqui, provavelmente é o tipo de pessoa que percebe. E se quiser continuar explorando histórias assim, de lugares esquecidos, de histórias enterradas, de patrimônios que o tempo tentou apagar, vale a pena continuar acompanhando por aqui. Porque São Paulo, como toda cidade que cresceu depressa demais, tem muito mais para contar do que aparenta.